Prontinho, gente, gravando. Então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Muito bom encontrá-los novamente. E vamos fazer aquilo que a gente combinou na aula da semana passada, né? Eu terminei a aula dizendo, pessoal, nós já demos uma pincelada, né, na disciplina de sustentabilidade, sobre aquela questão da crise ambiental, né, sobre toda esse percurso histórico da relação sujeito humano-natureza. E aí eu disse para vocês que vocês deveriam ler o capítulo 1, né, do livro do Reinaldo Dias, Sustentabilidade, Conceitos e Fundamentos, e que nessa aula de hoje vocês iriam me apresentar, né, as dúvidas. Se a gente não tivesse dúvida, a gente seguiria em frente. Então, assim, para que a gente possa começar, né, eu não quero deixar ninguém para trás, então, gostaria de ouvi-los e de ouvi-las. Se vocês desejam que eu faça aqui uma breve revisão, retomando aqueles conceitos, né, sobre essa questão da relação sujeito humano, natureza, a gente dando uma recapitulada em todas aquelas bases epistemológicas, né, saber ambiental, ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, ou se isso não é necessário e a gente já pode seguir para classificação e conceitos de meio ambiente, tá bom? Porque eu não quero ser repetitiva, eu não quero chover no molhado, né, ficar dizendo coisas que de repente vocês já consideram que está tranquilo. Então, como faremos? Me digam aí, fazemos então essa retomada ou a gente já pode passar para a classificação de meio ambiente, para conteúdo novo realmente, vocês já leram lá o capítulo e não tem dúvidas? Fazer a retomada, né? Valdemira está dizendo que faz a retomada, Roberlânia também, os demais concordam? Ok, então estou acompanhando aqui no chat, o pessoal está dizendo que sim, então vamos lá. Já deixei para vocês esses slides que eu vou apresentar agora, viu, no Unileão Digital, depois vocês pegam, por gentileza, enfim, para os estudos de vocês, é importante, é interessante, e eu vou só projetar aqui para a gente, apresentar aqui para a gente e já começamos. Só um minutinho aqui para eu abrir o slide. Vocês estão vendo, gente? Está apresentando? Beleza. Sim, professora. Obrigada. Bom, então vamos lá. Pessoal, é realmente uma retomada, tá bom, de conhecimentos. Eu sei que a disciplina de sustentabilidade, por ser EAD, às vezes ela nos traz esse prejuízo, porque nem todo mundo consegue acompanhar, né, por não ter aquele compromisso de frequência e tudo mais. Então, esses slides aqui são, inclusive, os mesmíssimos que eu utilizei nas aulas de sustentabilidade, porque eles criam esse aparato epistemológico realmente para que a gente possa compreender a razão da existência de um ramo do direito dedicado especialmente à proteção do meio ambiente. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre esses conceitos preliminares. Vocês sabem que não me interrompem. Na hora que você quiser falar, abre aí o áudio, né? Fala à vontade. Eu vou tentar ficar indo para o chat, porque aqui, quando eu estou vendo a apresentação, eu não consigo acompanhar o chat, mas eu vou ficar aqui, né, indo lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, fica à vontade para fazer, tá bom? Então, muito bem, gente. Um primeiro mito, né, que a gente deve desfazer, que a gente não deve considerar correto, uma primeira coisa que tem que sair da nossa perspectiva, quando a gente fala sobre crise ambiental, é a ideia de que os danos ambientais, né, de que os impactos ambientais negativos, eles são uma realidade contemporânea, né, que, por exemplo, quando a gente estava lá no Paleolítico, no Neolítico, ou mesmo trazendo para uma realidade mais recente, né, antes da Revolução Industrial,
não haviam danos ambientais, não haviam impactos ambientais. Isso é uma realidade que só vai realmente acontecer após a Revolução Industrial. Então, isso é uma falácia, isso é um equívoco. Porque dentro dessa relação do sujeito humano com o meio ambiente natural, e aqui a gente está focando realmente no meio ambiente natural, estou falando de natureza, estou falando de água, estou falando de solo, estou falando de animais não humanos, estou falando do ar. Essa relação, ela é naturalmente marcada pela existência de impactos ambientais. E aí é interessante a gente lembrar que o impacto ambiental não necessariamente é um dano ambiental, né? Espero que vocês lembrem disso, mas se não lembravam, vamos então, né, trazer isso agora para dentro aí do nosso HD. Separa isso, impacto ambiental de dano ambiental. O impacto ambiental, ele é o gênero. Quando a gente teve um impacto ambiental, a gente teve alguma mudança nesse meio ambiente, né? Natural, cultural, do trabalho. Mas como aqui a gente está falando basicamente de meio ambiente natural, houve uma mudança. E esse impacto ambiental, ele pode ser positivo, né? Por exemplo, você estava ali diante de uma floresta e essa floresta foi completamente devastada por um incêndio, né? E aí, através do uso de tecnologia, de reflorestamento, de manejo ambiental, aquele ambiente ele já está agora retomando, né, o seu processo de novas árvores, de volta de animais. Então, houve um impacto ambiental. Só que esse impacto ambiental ele foi positivo, ele aumentou a qualidade desse meio ambiente natural. E por que eu estou chamando de impacto? Porque o impacto é uma mudança, né? Quando o sujeito humano ele vai atuar, a gente tem ali uma ação antrópica. Então, a gente pode ter impactos ambientais que são provenientes da ação antrópica. A ação antrópica é a ação humana, é quando a gente realmente teve aquela alteração, porque o sujeito humano interferiu, né, e provocou uma mudança, como a gente pode também ter impacto ambiental que não é fruto de uma ação antrópica, né? Por exemplo, a gente tem aí por conta da própria capacidade da Terra, né, de se regenerar, que é lenta. Então, ao longo de décadas, talvez até de um século, foi possível, né, que aquele ambiente ele tenha sido recuperado. Então, isso foi um impacto positivo, mas sem a ação antrópica. Então, resumindo, um impacto ele pode ser positivo quando a gente tem uma alteração que beneficia a qualidade desse meio ambiente, e esse impacto ele pode ser negativo. O impacto ambiental negativo é aquele que diminui a qualidade desse meio ambiente. E aí o impacto ambiental negativo a gente chama de dano ambiental. O dano ambiental ele pode ser proveniente da ação antrópica, né, da ação do sujeito humano, como também não ser fruto da ação do sujeito humano. Então, se alguém incendiou, se alguém provocou, se a gente está falando de um incêndio criminoso, esse é um dano ambiental, é um impacto ambiental negativo proveniente de uma ação antrópica. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de uma área que foi completamente devastada, inundada em razão de um fenômeno climático, né, em razão de um tsunami, em razão de um fenômeno que realmente não pode ser provocado pelo ser humano, aí a gente está falando de um dano ambiental que não é proveniente da ação antrópica. Então, na nossa disciplina, no direito ambiental, nós vamos estar o tempo todo aqui estudando a legislação, a jurisprudência, os princípios, no sentido de contribuir para solucionar os impactos ambientais negativos. Se alguém pergunta para vocês qual é a principal finalidade do direito ambiental, se é preventiva, né, ou se é restaurativa, você não tenha nenhuma dúvida de que a nossa finalidade ela é preventiva, né? O grande lance do direito ambiental é justamente evitar que esse dano chegue a acontecer, porque os danos ambientais, eles costumam ser muito graves. É difícil que a gente consiga retornar ao status quo ante, né? A situação anterior àquele efeito, àquele impacto negativo.
o planeta vive uma situação, ou deveria viver uma situação de equilíbrio sistêmico, né? Nós somos uma grande teia, e isso fica muito visível da herança que a gente traz lá das aulas de ciência da escola, né? Quando falavam para a gente sobre a cadeia alimentar, por exemplo, né? Então, se a gente retira um elemento, um sujeito, né, dessa teia, todo o ambiente ele pode entrar em desequilíbrio. Então, o conjunto dessas legislações, desses princípios, dessas jurisprudências que nós estudamos na nossa disciplina, são por finalidade precípua, por finalidade maior, para que a gente evite a ocorrência dos danos ambientais, especialmente aqueles danos que são provocados pela ação do sujeito humano, né, pelos danos antrópicos. Agora, claro que nós também teremos elementos que irão tentar corrigir quando esse dano já tiver acontecido, né? A gente vai tentar ao máximo, então, buscar a diminuição desses prejuízos. Então, a gente já sabe para que é que esse direito ambiental, né, em tese, ele existe. É para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é basicamente esse meio ambiente da cultura, do trabalho artificial, natural, onde não estão acontecendo impactos ambientais negativos. E onde a gente está tentando promover ao máximo impactos ambientais positivos, né? A ação antrópica, ela vem para beneficiar a qualidade de vida, né, para as gerações atuais e para as gerações futuras, na perspectiva aí da sustentabilidade. Alguma consideração, gente, sobre essa fala inicial, sobre essa questão dos impactos, né, impacto ambiental positivo, negativo? Eu vou aqui só ligar meu computador na tomada, tá? Só um minutinho. Pronto. Beleza? Tranquilo? Seguimos? Muito bem. Então, eu comecei dizendo para vocês que é uma falácia, que é um equívoco a gente considerar que esses danos ambientais, né, que esses impactos ambientais negativos, eles só acontecem da Revolução Industrial em diante. Então, a própria relação do sujeito humano com o meio ambiente natural, pela própria natureza da relação, ela possibilitará a existência de impactos negativos. Se você mata um animal para se alimentar dele, é uma vida que se perde, né? Se a gente, pelo simples ato de respirar, lança gás carbônico nesse ambiente, a gente já está provocando ali um dano, um impacto ambiental negativo. Então, não se trata, né, de tentar chegar a uma situação em que os danos ambientais, em que os impactos ambientais negativos, eles não acontecerão. Isso é impossível, né? O direito ambiental não se presta a isso. Então, a que se presta? A garantia de que os impactos ambientais negativos, né, que o sujeito humano irá realizar, até porque nós precisamos sobreviver, e nós precisamos muito mais do que sobreviver, nós precisamos viver dignamente, né? Sobreviver não é o ideal é viver dignamente. Então, para isso, eu vou precisar explorar esses recursos do meio ambiente natural, e provavelmente, por meio dessa exploração, eu vou gerar algum tipo de consequência negativa, os impactos irão acontecer. A nossa disciplina existe para que a velocidade com que esses impactos acontecem, elas possam ser suportadas pelo nosso planeta. A grande questão da crise ambiental, né, em que nós estamos inseridos, não se deve ao fato de que são muitos impactos, não é somente isso, mas diz respeito à velocidade com que esse impacto ele é gerado, de tal forma que o planeta não tem condições suficientes de tempo para abarcar todo, não tem uma capacidade regenerativa para suportar toda essa pressão, né, sobre esse meio ambiente natural. Isso está bem claro, gente? Tranquilo? Sim, professora. Beleza, obrigada, Laiane. Então,
Só para contextualizar o que vocês vão aprofundar, né? Quem ainda não leu, leia. Obrigação desde o semestre passado. Então, traz aí para junto de ti o capítulo 1 do Reinaldo Dias. Ah, que livro é esse? Está lá no nosso cronograma de disciplina, né? Explicitado bem direitinho, e o capítulo e tudo, né, certinho, está lá na biblioteca virtual. Então, o autor, ele vai comentar cada um desses principais momentos históricos, deixando muito claro essa questão de que na sociedade dos coletores, dos caçadores, né, quando a gente está lá ainda no paleolítico, no contexto de um sujeito humano que é nômade, nas sociedades agrícolas, ou seja, no neolítico, a partir do momento em que o homem ele já consegue, em alguma medida, dominar a natureza, já passa a ser sedentário, no contexto das civilizações, então, quando a gente vai pensar sobre as civilizações do Oriente, né, Egito, Mesopotâmia, uma população muito maior, o uso de instrumentos, de ferramentas agrícolas, até a gente chegar na Revolução Industrial, todo esse período ele é marcado pela existência de impactos ambientais negativos. A questão é que até a Revolução Industrial, e é por isso que a Revolução Industrial é um marco histórico extremamente importante para a perfeita compreensão do direito ambiental, nós tínhamos que a ocorrência desses impactos, elas poderiam ser suportadas pela capacidade de regeneração do nosso planeta. Nós não tínhamos artefato tecnológico, nós não tínhamos condições tecnológicas, né, de extrair do meio ambiente natural em uma quantidade maior do que aquela que pudesse ser suportada. Então, ainda era possível a manutenção do equilíbrio sistêmico. O que é que acontece após a Revolução Industrial? Né? Nós vamos começar um processo de desenvolvimento tecnológico cada vez mais eficiente para a exploração desses recursos naturais. Nós vamos começar a retirar cada vez mais, né, desse meio ambiente natural, sem darmos o tempo necessário, suficiente, para que esses impactos ambientais negativos pudessem ser assimilados, pudessem passar por um processo de regeneração desse próprio meio. E aí, pessoal, esses conceitos, né, a gente discutiu semestre passado, como eu já disse para vocês, mas a gente está aqui no momento de retomada, né, para criar esse alicerce. Isso foi sendo permeado, a partir da Revolução Industrial, por essas ideias que se mostraram falaciosas, né, de que, olha, quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, maior o nosso progresso, maior a capacidade de crescimento, quanto maior o crescimento econômico, maior a qualidade de vida. Felicidade é consumir, vida digna é uma vida que te garante consumo, e aí você não precisa se preocupar com nada além de ter, né? E isso é o que nos trouxe, foram todas essas ideias que foram sendo construídas, inclusive por meio de conhecimento científico, ao longo do finalzinho do século XIX até meados do século XX, que nos trouxe a essa situação atual, né, de uma profunda crise ambiental. Artaniel, a chamada é sempre feita no finalzinho da aula, viu? Sempre, viu, gente? Assim, justamente porque tem gente que não consegue chegar no início, então, sempre ali por volta das 11h30, 11h25, aí eu faço a frequência. Eu só não sei, até vou aproveitar a pergunta do Artaniel, para saber se algum professor já conseguiu fazer a frequência, porque para mim, eu ainda não estou conseguindo visualizar nenhuma turma no portal educacional. Já teve colega que conseguiu fazer frequência, gente, com vocês? Não, né? Eu acho que essa semana ainda não terminaram de processar aí essas informações. Então, professora, na turma da noite, conseguiu fazer a chamada. Conseguiu. Eu vou até aproveitar a pergunta de Artaniel para eu dar uma olhada aqui, para ver se já atualizou. De repente é um problema no meu próprio sistema. Mas ontem mesmo eu tentei fazer a frequência na turma de hermenêutica e eu não consegui, porque as turmas ainda não estavam aparecendo para mim. Aproveitar para ver isso, senão eu vou acabar esquecendo. Mas sempre no finalzinho da aula. Para mim aqui continua sem aparecer. Vou até aproveitar para falar com a coordenação. Então, na aula de hoje a gente não vai ter frequência. Muito bem.
Nesse sentido, gente, é muito importante para que a gente compreenda bem o direito ambiental, para que a gente possa fazer uma verdadeira hermenêutica, né, ambientalista para a interpretação das normas, que a gente entenda que muitos desses conceitos, que muitas vezes foram naturalizados no nosso vocabulário, na nossa compreensão, como algo positivo, como algo interessante, não necessariamente é assim. Né? Essa falácia de que o conhecimento científico sempre vai nos levar ao progresso, né? Quanto mais desenvolvimento tecnológico, quanto mais formação científica, maior a qualidade de vida. Isso é uma falácia, né? Porque é que todos nós tememos a possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque nós sabemos que o potencial de destruição, né, assim, em níveis nunca antes imagináveis, é justamente fruto do conhecimento científico, né? Armas nucleares, armas que podem destruir a vida de alguém sem que a pessoa esteja sequer no mesmo continente que a outra, né? Então, isso é fruto de um desenvolvimento científico. Como nós iremos construir a ciência, a finalidade da ciência, a ciência ela não é neutra, né? A ciência vai depender da atuação ética do cientista. E aí já deixo para vocês uma ótima recomendação de leitura, gente, de um livro que está disponível gratuitamente, você baixa tranquilo em PDF aí no Google, é só dar uma googada, né? É um livro do Marcel Bustin, um dos principais intelectuais do país na área de sustentabilidade, professor da UNB, um dos criadores do programa, né, de desenvolvimento sustentável da UNB. O livro é Ciência, Ética e Sustentabilidade. Ciência, Ética e Sustentabilidade, do Marcel Bustin. E ele vai justamente fazer essa reflexão sobre como o conhecimento científico ele não é neutro. Então, essa ideia, e eu faço muita questão de frisar isso, né, nesse momento em que a gente precisou muito, né, defender a importância da ciência, como a ciência pode salvar vidas, como o conhecimento científico é algo importante. A gente só não pode se deixar levar por uma romantização de que a ciência, ela é sempre bacana, ela é sempre vai nos trazer ganhos. Então, a gente não pode esquecer que todas as armas, todas as estruturas de destruição de vidas, elas podem muito bem ser fruto aí do conhecimento científico. Então, não necessariamente isso vai nos levar a um caminho de progresso. A ciência necessita investir na responsabilidade ética dos seus cientistas. Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora, né? Por exemplo, o uso de agrotóxicos é uma discussão que faz parte aqui da nossa disciplina. Produção de alimentos em larguíssima escala, por meio do combate a pragas, né? Que antes diminuíam muito a possibilidade de que nós tivéssemos uma produção maior. E aí se pensa, olha aí que maravilha o conhecimento científico, olha onde o conhecimento científico nos levou, né? Ao desenvolvimento de produtos que combatem essas pragas e que garantem uma altíssima produção, uma capacidade maior de alimentarmos mais pessoas. Aí a Rachel Carson, né, lá ainda no século XX, meados do século XX, ela lança um livro que vai deixar, assim, todo mundo de boca aberta, né, que marca, inclusive, o início do movimento ambientalista, quando ela vai denunciar, né, lá na Primavera Silenciosa, os danos gravíssimos que o uso desses pesticidas, né, que o uso desses agrotóxicos podem provocar para a saúde do sujeito humano e para a saúde de outros sujeitos vivos não humanos, e como pode colocar em risco o equilíbrio sistêmico do planeta. Então, não necessariamente esse conhecimento científico nos leva a um caminho de progresso, né? E a gente precisa refletir sobre isso, porque quando a gente for instrumentalizar, aplicar as normas ambientais, nós precisaremos avaliar, né, se as tecnologias que estão sendo colocadas para nós, né, como algo eficiente, como algo interessante, se de fato vai estar sendo responsável pela produção de impactos ambientais positivos ou negativos. Da mesma forma, a ideia de crescimento econômico, né, é extremamente importante para a nossa disciplina conseguir separar crescimento de desenvolvimento. A gente vai ver que a Política Nacional do Meio Ambiente, a lei que inaugura uma política pública ambiental nacional para o Brasil, ela deixa muito claro qual é o objetivo do direito ambiental, qual é o grande objetivo do direito ambiental, que nós possamos conseguir conciliar
a proteção ao meio ambiente na mesma medida em que a gente garante o desenvolvimento econômico. Como que a gente vem observando que está sendo feita a aplicação hermenêutica das normas ambientais? Num sentido bastante diverso desse equilíbrio. A balança está desigual. A gente está garantindo mais o crescimento econômico do que a proteção ambiental, com a justificativa de que o crescimento econômico vai gerar qualidade de vida. Mas nós precisamos distinguir que crescimento é uma coisa, é o mero aumento quantitativo, e desenvolvimento é outra coisa, né? É esse aumento quantitativo que é capaz de ter qualidade, que é capaz de ter uma distribuição equânime. Então, por exemplo, o que é que adianta ter uma produção agrícola altíssima? Isso gera um crescimento econômico, olha aí, o PIB do país decolando, porque a gente é o maior exportador de grãos, mas a que preço? A gente garante, a partir desse crescimento, desenvolvimento, ou o uso desses inúmeros agrotóxicos, enfim, pode estar promovendo um prejuízo grave para a saúde humana e não humana. Então, a gente precisa observar que esses discursos, né, que dizem, o direito ambiental, ele entrava, o direito ambiental, ele atrapalha o crescimento econômico do país, porque só se pensa em proteger, se protege demais, e com isso se diminui a possibilidade do crescimento econômico. A gente precisa ter cuidado com isso, né, porque não adianta o crescimento que não gera qualidade de vida. Então, nossa disciplina, ela de fato não está voltada para o mero crescimento, mas ela está voltada aí para o desenvolvimento, dentro de uma sociedade de consumo, né? Ou seja, em que a lógica está no ter e não no ser. Então, é por isso que o direito ambiental, ele vai tentar promover uma mudança de mentalidade. Eu preciso ter muita clareza do que é que vem gerando todo esse desequilíbrio sistêmico, o que é que vem gerando toda essa crise ambiental, que muitas vezes a gente chuta o balde e diz assim, que besteira, eu não estou nem aí para isso. Quando talvez, né, e eu espero que os ambientalistas, esses teóricos, estejam todos equivocados, mas as perspectivas apocalípticas de que nós sofreremos com elevadas temperaturas, de que nós sofreremos com escassez de alimentos, de que nós sofreremos com uma péssima qualidade do ar, da água, são perspectivas que chegam aqui a 2050, né, o início do fim, para esses ambientalistas, de uma perspectiva mais apocalíptica. Então, em tese, não tem essa de não me interessa ou eu não acho isso importante, porque independentemente da gente achar importante ou não, nós corremos um sério risco de sermos as principais vítimas dessa sociedade de consumo, uma sociedade que está o tempo todo voltada para ter, para acumular, para ter mais produtos, sem levar em consideração, porque muitos estão numa perspectiva completamente alienante, sem perceber que quanto maior esses níveis de consumo, mais nós estamos retirando do planeta, mais resíduo a gente está gerando e menor a capacidade do planeta de suportar toda essa pressão. Então, é por isso que a gente vai ter legislações, né, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no nosso país, estimulando a diminuição do consumo, propondo a reutilização, propondo o reaproveitamento, propondo a reciclagem, propondo uma educação ambiental que priorize que os sujeitos humanos se voltem para si mesmos, reconheçam a sua importância por aquilo que são, não por aquilo que têm. Né? Porque se a gente continuar nessa de que preciso ter 30 pares de sapato, o resultado do meu sucesso profissional é mostrar para as pessoas o quanto eu tenho, então a gente vai continuar pressionando esse planeta de tal forma que nós não iremos garantir a sua possibilidade de suportar todo esse nível, né, de exploração. Então, é uma disciplina que está voltada para o combate à obsolescência programada, né? A essa ideia de que as coisas elas já são feitas para não durar. É uma disciplina que vai convidar o tempo todo, por meio das legislações, a maioria delas, né? A Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente, para esse cuidado com a origem dos produtos que nós consumimos, né? Esse produto, ele é ambientalmente correto? Ele é economicamente viável? Ele é socialmente justo? Não à toa a gente tem uma lei super nova, né, agora do início de 2021, a nova lei de licitações, em que
as licitações no nosso país, elas vão priorizar claramente os processos que possam promover a sustentabilidade, a escolha por produtos, a escolha pela contratação de serviços que gerem menor impacto ambiental. Então, tudo isso numa tentativa de que a gente saia, né, dessa situação de crise e que a gente consiga, né, já que os cientistas ainda nos trazem essa esperança, né, essa perspectiva de que, a depender de como nós iremos nos comportar pelos próximos 10 anos, né, dizem que os próximos 10 anos, eles são fundamentais para as consequências que nós vamos colher a partir de 2050, especialmente. Então, nossa disciplina, né, está voltada para essa pergunta, gente. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa no chat. Não. Nossa disciplina, ela está voltada especialmente para essa pergunta. Como nós vamos usufruir legitimamente do meio ambiente natural, cultural, artificial do trabalho, sem destruí-lo? Que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui está suficientemente convencido de abrir mão de determinados níveis de conforto que nós já temos, nós que vivemos numa cidade muito quente. Eu não vou usar o ar-condicionado. Nós que estamos acostumados a não utilizarmos transporte público, que é um meio, né, de que a gente possa lançar menos, né, dióxido de carbono, mas a gente não tem transportes públicos muitas vezes confortáveis, eficientes. Então, o que a gente está disposto a fazer, a realizar, para que a exploração do meio ambiente natural nos garanta um nível de conforto que é bacana, porque eu não posso, né, deixar de promover aí essa dignidade do sujeito humano, mas ao mesmo tempo eu também não posso eliminar essa minha base, né, de produção, de exploração. Eu preciso, em alguma maneira, preservá-la, conservá-la. Então, é isso que o direito ambiental ele tenta fazer. Ele tenta promover esse conforto, esse cuidado com a garantia da vida humana e não humana, ao mesmo tempo em que procura promover a proteção dos nossos recursos ambientais. E aí, na nossa disciplina, como eu já tinha adiantado para vocês semestre passado, especialmente os recursos do meio ambiente natural, né? Quando a gente vai estudar direito ambiental, a gente vai estar muito voltado aí para as perspectivas de proteção do meio ambiente natural, água, ar, solo, animais não humanos e tudo mais. Tranquilo, meu povo? Até aqui, beleza? Algum comentário? Muito bem. Então, vou seguir aqui. Nenhuma novidade, né? A gente conversou sobre isso. Diga lá, alguém acha que abriu o microfone. Professora, nesse sentido de desmatamento, quando passa uma alta tensão, certo? Porque isso vai causar danos, né, ambiental. Como que funciona essa questão? Em sentido proibitivo, né, via de regra. Para que a gente possa realizar uma atividade, por exemplo, não, como a gente vai ter aqui a construção ou a manutenção de uma rede elétrica de alta tensão para abastecer determinada cidade, bairro, etc., para que isso possa acontecer, a gente vai precisar de todo um procedimento administrativo que possa autorizar, né, essa retirada de vegetação nativa ou não, etc., dentro de um projeto que leva em consideração já as medidas preventivas para que esses danos ambientais sejam os mínimos possíveis, né? Então, que é essa história de conciliar, que o direito ambiental vai fazer. Eu vou deixar a população sem energia elétrica? Não é esse o objetivo do direito ambiental, né? O nosso objetivo é sempre essa situação de equilíbrio. Temos que garantir um nível mínimo de conforto, de segurança, de crescimento econômico que possa promover o desenvolvimento. Então, se eu simplesmente desmato tudo, acabo com tudo, com a justificativa de que, mas precisa de energia elétrica, não respeitamos o direito ambiental. Por quê? Porque a gente precisa estar nessa situação de equilíbrio, protegendo o meio ambiente natural na medida em que a gente garante o desenvolvimento econômico. Nesse caso, não houve desenvolvimento, talvez um mero crescimento. Então, e se isso é realizado sem respeitar essas normas ambientais, aí a gente vai estar diante de algum ilícito ambiental. E deveria gerar, e aí é o dever ser, né, Valdemira, deveria gerar para os responsáveis
uma responsabilidade civil, administrativa, penal, como está previsto na nossa Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 3º. Agora, eu posso garantir para ti que na vida real, na prática, no dia a dia, nós vemos esses sujeitos sendo responsabilizados, civil, penal, administrativamente? Não. Né? Essa é uma das grandes dificuldades do nosso ramo do direito. Né? Ele ainda carece de muita efetividade, né? Ele ainda carece de interpretações que, de fato, levem em consideração uma aplicação hermenêutica dessa norma coerente, né? Então, a gente vive num país de muito jeitinho, a gente vive num país em que, muitas vezes, os processos licitatórios, né? Essa lei a nova lei de licitações, ela abre uma esperança, né, já que vai levar em consideração a sustentabilidade, os critérios para aquisições sustentáveis, mas nós sabemos que os processos de licitação no nosso país ainda tem um longo caminho a ser percorrido para que, de fato, a gente tenha ali a ética, a transparência, de fato, respeitadas. Então, como a gente estuda aqui o dever ser, né, então a gente vai trazer as informações da forma mais precisa, né, possível de como que essa aplicação deveria acontecer. Na prática, nós temos as distorções. Por isso que na aula da semana passada eu convidei, né, que todos nós pudéssemos ser realistas e esperançosos, reconhecer os problemas, ser realista, saber que essa legislação ainda carece muito de uma efetividade, mas, ao mesmo tempo, ser esperançoso, pensando que essa responsabilidade é de cada um de nós, que cada vez mais pessoas estão tendo acesso às discussões ligadas à proteção ambiental, né, que nós temos, ao longo das últimas décadas, avançado em novas normas na tentativa de proteção. Então, o caminho é, de fato, esse, né, de uma autorresponsabilidade e de uma responsabilidade compartilhada. Não à toa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, uma das legislações que a gente vai estudar aqui, ela vai bater muito nessa tecla, falar o tempo todo nessa responsabilidade compartilhada, né, a gente vai ter que assumi-la e promovê-la também nesse conjunto do coletivo, beleza? Mas não vão faltar exemplos de quando eu estiver dizendo uma coisa aqui que a norma prevê dessa forma, o princípio garante isso, e alguém levanta a mão e diz, professor de Barbalha, e lá no Caldas, né, numa área de proteção permanente, acontece isso, o povo faz aquilo, chama a polícia, não dá em nada. Professora, pois eu sou de Juazeiro, e aqui no meu bairro, onde lançam resíduo, onde é um verdadeiro Deus nos acuda. Sei disso, né? Então, assim, o que a gente vai ver aqui no âmbito da legislação, muitas vezes, né, está bem distante da realidade prática em que nós estamos inseridos, né? O que aumenta aí a nossa responsabilidade para que esse ramo do direito, de fato, se torne efetivo, tá bom? Então, vamos no realismo esperançoso. Bom, gente, vão falando aí quando quiserem, tá bom? Quando a gente conversa é bem mais agradável, bem mais interessante. Então, nessa perspectiva de progresso, né, de cientificismo, nós ainda estamos muito tocados pelo cientificismo. A pandemia, de certa forma, talvez alimentou, né? Você sabe que o cientificismo é uma crença equivocada de que a ciência é capaz de resolver todos os nossos problemas, de que a gente não precisa estar tão preocupado, estressado, né, pensando como vai ser o futuro, porque se realmente acontecer da gente ter aí a elevação das temperaturas, se realmente acontecer da gente ter um problema de escassez de água, se realmente acontecer da gente ter um prejuízo da qualidade do nosso ar, com certeza, os cientistas, eles irão conseguir desenvolver artefatos, tecnologia capaz de solucionar o problema, e segue o bonde, a vida humana vai continuar a sua existência, talvez mudando aí apenas alguns hábitos, né, que compõem a cultura, mas não vai ser extinta, ou não vai diminuir, ou não, enfim, né, a gente não precisa se preocupar com isso. Essa perspectiva cientificista, né, que vai nascer lá no século XIX, nesse contexto da Revolução Industrial, em alguma medida segue no nosso imaginário até agora, né? Isso foi muito claro aí com a questão das vacinas.
a gente tem aqui a pandemia é resultado dessa crise ambiental, ela está diretamente relacionada a essa situação de desequilíbrio, né, da relação entre o sujeito humano, o meio ambiente natural, a relação de desequilíbrio das nossas próprias relações, né, de desrespeito, etc. e tal. Há essa situação de completa vulnerabilidade diante da falta de ética, né? Nós vimos aí situações, reportagens, denúncias que geram a suspeita de que seja um vírus criado no âmbito de um laboratório, né? Um ambiente científico. Então, tudo isso é resultado dessa grande crise ambiental, porque a crise ambiental ela é uma crise ética, ela é uma crise de valores, é uma crise de princípios, é uma crise de dificuldade de relacionamento entre os sujeitos humanos e não humanos. E aí, olha só, resolvido, olha aí como a ciência funciona. Vem o problema, mas depois, pronto, vacinou e agora vai estar tudo resolvido. E nós sabemos que não é bem assim, né? Mas muitas vezes nesse contexto aí alienante, herança lá do século XIX, dessa perspectiva cientificista, a gente não se responsabiliza tanto, né, por esse cuidado com as relações com o meio ambiente, porque a gente acaba tendo essa noção no nosso imaginário. E aí, lá no semestre passado, quando a gente discutiu sustentabilidade, eu trouxe para vocês os paradigmas, né, que sustentam, portanto, essas discussões. Para a gente, pessoal, né, e aí eu amanhã faço 34 anos, né, eu já sou bem mais velha do que a maioria de vocês. Mas essa minha geração, a geração de vocês, a galera que nasceu dos anos 70, finalzinho dos anos 70 para cá, é muito natural para nós a ideia de que a preocupação com o meio ambiente ela sempre existiu. Porque nós somos uma geração que passou de forma precária, mas a gente passou por alguma noção de educação ambiental. Talvez a gente tenha feito alguma trilha ecológica, talvez a gente tenha plantado um feijão num chumaço de algodão e visto, né, nascer, talvez a gente tenha tido a oportunidade de cultivar uma hortinha na escola, talvez a gente tenha tido feira de ciências, contato com os animais não humanos. Em alguma medida, essa discussão, ela nos foi incutida. E aí isso nos dá a falácia, a falsa sensação de que a preocupação com o meio ambiente sempre foi algo presente, né, na realidade da cultura ocidental. Então isso é equivocado, né, a preocupação com o meio ambiente natural e artificial, e cultural, e do trabalho é profundamente recente e vai, né, acontecer ali basicamente, em especial, a partir dos anos 50 do século XX, né? Antes dos anos 50 do século XX, nós estávamos muito ligados a essa compreensão de que o meio ambiente ele pode ser explorado ad infinitum, né? Que a gente precisa se preocupar em gerar riqueza, porque quando a gente gera riqueza, a gente gera emprego, quando a gente gera emprego, a gente aumenta o consumo, quando a gente aumenta o consumo, então a roda dessa economia vai estar sempre girando, e quanto mais ganho econômico, maior a possibilidade do sujeito humano ser mais feliz. Agora eu tenho um carro, agora eu tenho mais roupa, agora eu tenho mais comida, agora eu tenho mais. Essa perspectiva equivocada, ela começa a ser minada, em especial a partir dos anos 50 do século XX. E vocês devem lembrar disso, porque a gente falou, é em razão de um fenômeno histórico, né, de uma razão histórica, a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial, ela é uma grande ferida narcísica, né, na humanidade. Vocês lembram do narcisismo, né, do Narciso, o cara que era apaixonado por ele mesmo, acabou, né, morrendo nesse amor próprio tão gigantesco. Então, o sujeito humano, né, fruto dessa visão cientificista, que vai acontecer ali no pós-revolução industrial, a ideia de progresso, né, aquele desenvolvimento todo, então, ela vai receber uma grande pancada com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Segunda Guerra Mundial deixa de forma explícita, evidente,
o quão a ciência pode ser devastadora, o quão o conhecimento científico pode ir em sentido diametralmente oposto, né, de privação, de geração de problemas, né? Olha a mortandade, olha o nível de quantidade de pessoas que puderam ser mortas, né, a partir de instrumentos técnicos, científicos, desenvolvimento de armas, a bomba atômica, a realidade de Hiroshima, isso tudo é fruto do conhecimento científico. Olha as ideias políticas do nazismo, do fascismo, olha toda aquela ideia ligada à eugenia, tudo isso é discussão científica, é promovida por médico, é promovida por conhecimento técnico. Então, é por isso que a partir dos anos 50, né, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial vai ter, né, o seu fim ali em 1945, é por isso que a gente, a partir daquele momento, né, do finalzinho da guerra em diante, a gente começa a ter uma preocupação muito maior com a qualidade desse conhecimento científico. Não basta o cientista ser apenas técnico, não basta o cientista ser apenas conhecedor que tenha domínio das tecnologias. É necessário uma formação humanística, é necessária uma formação ética, né? Acho que eu até trouxe para vocês aquela frase, né, que alguns levantam, que foi encontrada lá em um dos campos de concentração nazista, né? Eu vi enfermeiros assassinando bebês, eu vi engenheiro construindo câmaras de gás, eu vi professores sendo assassinos. Então, o que me preocupa hoje não é que os sujeitos aprendam a ler, a escrever e a fazer contas, né? Me interessa uma educação que faça que o sujeito humano ele seja mais humano. Então, essa é uma grande preocupação do pós-guerra. E essa preocupação, gente, vai alicerçar uma nova proposta de produção do conhecimento científico, é um paradigma. Paradigma é base, né? É vetor, é orientação, é sob o alicerce, a partir do como que a gente vai construir ciência, né? E aí vem a ideia do saber ambiental. O saber ambiental como sendo a ideia de que nós precisaremos produzir um conhecimento científico interdisciplinar. Não existe uma ciência superior à outra, né? Nós precisamos, e isso fica muito claro no direito, né? O direito do século XIX, o direito positivista, o direito que, em alguma medida, é um grande responsável, né, pela existência legal possível do nazismo, do fascismo, ele reconhece a sua fragilidade, né? Ele sai daquela situação narcísica de que eu sou o bam e reconhece a necessidade de um direito que dialogue com a história, com a sociologia, com a filosofia. Oi, meu amor, tu invadiu, foi a aula de mamãe? Oh, meu filho, mãe vai já. Desculpa aí, viu, meu povo? A menina gostou tanto, né, que ela veio aqui para escutar. Dizia eu que, portanto, essa primeira fase, né, do movimento ambientalista, ela tem uma preocupação muito grande com a formação dos cientistas, ela tem uma formação muito grande com a qualidade do conhecimento científico. Isso vai abalar, isso vai, em alguma medida, tocar todos os ramos do conhecimento científico, não somente o direito, mas a medicina, a engenharia, a física, a química, a matemática, a pedagogia, a galera toda, né? É como se fosse realmente uma onda, né, que ela vai ali sair reverberando em tudo que está dentro dessa proposta do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, a produção do saber, a produção de tecnologia, deve levar em consideração uma proposta de humanização, de ética, de interdisciplinaridade. Isso foi a base do movimento ambientalista dos anos 50, dos anos 60, ou seja, do pós-Segunda Guerra Mundial. É por isso que, nesse período, gente, nós não temos ainda um direito ambiental, no caso da nossa ciência, né? No caso do direito. Não há ainda esse ramo, enquanto um ramo autônomo, né? Mas a gente começa ali a criar alicerce para essa discussão, na medida em que todas as ciências vão se preocupar em como melhorar a sua qualidade no sentido dessa humanização, dessa ética, dessa interdisciplinaridade. Então, se criam ali as bases. Francilda, isso aconteceu no Brasil? Não, isso não aconteceu no Brasil. Nós precisamos lembrar, né, meu povo, que produção de ciência no nosso país é um negócio muito precário. A gente precisa lembrar que, enquanto a América Espanhola, né, nossos vizinhos aqui,
Ele já tinha uma universidade desde o século XVII, a gente só vai ter cursos, né, superiores no Brasil no finalzinho, meados do século XIX, que se diga, né? Universidade no Brasil só nos anos 30 do século XX. Então, a gente tem uma história da educação, né, superior, uma produção de ciência muito precária, pela própria história, né, enfim, da universidade, da ciência no Brasil. Então, quando eu estou falando aqui sobre saber ambiental, eu estou falando especialmente, né, da Europa e dos Estados Unidos. É nesse período aí que a Rachel Carson, né, ela vai lançar esse livro, né, que começa a discutir exatamente isso, as consequências de um conhecimento científico que não leva em consideração as consequências para a vida humana e não humana, né? Como que esses pesticidas, como que esses agrotóxicos, né, o livro dela, Primavera Silenciosa, é o grande marco desse primeiro paradigma aí do movimento ambientalista, não é do direito ambiental, é desse movimento ambientalista. O que é o movimento ambientalista? O movimento que vai discutir proteção ao meio ambiente natural, melhoria da qualidade de vida para as populações. Então, essa obra dela lança uma luz sobre essa questão de que, né, ela começa a descobrir uma série de doenças que podem ser provocadas em razão do uso indiscriminado desses pesticidas. Ela começa, a partir do desenvolvimento de pesquisa científica, a perceber a quantidade de sujeitos não humanos que também são prejudicados, né? Então, aquilo ali é uma praga para aquele tipo, para aquela colheita, beleza, mas aquela praga ali, ela faz parte desse equilíbrio sistêmico. Se ela desaparece, essa cadeia, ela entra em crise, ela fica em desequilíbrio, e todo mundo perde com isso. Então, essas discussões, elas vão ser muito comuns ao longo dos anos 50, 60, no âmbito da produção do conhecimento científico na Europa, nos Estados Unidos. Isso, gente, vai gerar uma base para um novo paradigma. É como se a gente saísse da teoria, né? Essa discussão do saber ambiental, ela ainda era muito teorética, né? Muito acadêmica, muito dos intelectuais. E aí ela começa, na medida em que ela vai se desenvolvendo nos anos 50, 60, a atingir os políticos, os gestores, né? Essa realidade de que, até porque esses sujeitos muitas vezes saem das universidades, então se teve contato com essa discussão, com essas questões todas, e isso vai, nos anos 70, dar origem a um novo paradigma para esse movimento ambientalista, né, a partir da ideia do ecodesenvolvimento, né, um conceito aí cunhado pelo Ignacy Sachs, né, que é o pai aí da ideia de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele é posterior à ideia de ecodesenvolvimento, mas ele encontra sua base nesse ecodesenvolvimento. O que é ecodesenvolvimento? É a ideia de que, finalmente, a gente tem que parar de confundir crescimento e desenvolvimento. Nós precisamos garantir um tipo de crescimento econômico que gere desenvolvimento, a distribuição equânime dos nossos recursos, né? Hoje, por exemplo, no direito se discute muito a ideia do racismo ambiental. O que é racismo ambiental? É o fato de que algumas pessoas, aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, comunidades indígenas, quilombolas, populações negras que residem em favelas, etc., esses sujeitos, eles sofrem um racismo ambiental. Todo o lixo, todo o resíduo, toda a poluição vai ser lançada nesses espaços de periferia. Então, tem alguém que ganha, que tem o lucro dessa produção, que tem o conforto dessa produção, que tem o acesso aos produtos dessa produção, e tem um grupo que só recebe o lixo, o descarte, o prejuízo, a diminuição dessa qualidade, né? O direito ambiental vem discutindo bastante, desde o início dos anos 2000, essa perspectiva do racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é um problema inserido nessa crise ambiental que está profundamente ligado à falta de ecodesenvolvimento, ou seja, só houve aí o crescimento econômico, mas não houve a distribuição equânime desses ganhos. Ao invés de todas as pessoas terem algum acesso, né, a essa qualidade, não, alguns só ganham, tá, que tá
não é uma distribuição equânime, outros apenas perdem. A nossa cidade, né, para quem mora em Juazeiro do Norte, um crescimento econômico que sempre é razão de destaque, de orgulho para o Estado, mas sem desenvolvimento, pelo menos sem um desenvolvimento mais efetivo. Por quê? Porque tem uma parcela da população que não tem acesso à qualidade, né, desse crescimento numérico, né, em capital. Então, o ecodesenvolvimento vai ser o paradigma dos anos 70. E esse, sim, vai impactar diretamente o nosso país, né? De forma muito clara, porque a partir dessa ideia do ecodesenvolvimento, nós vamos ter as primeiras conferências, nós estudamos isso semestre passado, isso aí eu realmente não vou recapitular, é algo que se você não estudou, né? Ah, professora, semestre passado essa disciplina é AD, eu não consegui acompanhar, então faça um estudo muito cuidadoso, né, de todas essas conferências internacionais que aconteceram ao longo dos anos 70, dos anos 80, né, para que você compreenda, né, como que isso tudo acabou reverberando em uma obrigatoriedade de que os países tivessem uma legislação para impedir os prejuízos para o meio ambiente. Então, no âmbito do ecodesenvolvimento, vai ser realizada a primeira conferência, né, capitaneada pela ONU, a Conferência de Estocolmo, em 72, e nessa conferência, diversos países aqui do Ocidente estiveram presentes, a exemplo do Brasil, e se convenceram de que, de fato, não era possível continuar apenas crescendo, era necessário promover um tipo de crescimento que gerasse o desenvolvimento. E para isso acontecer, nós precisaríamos respeitar os limites do meio ambiente, em especial do meio ambiente natural. Então, anota isso. Não é à toa, não é coincidência, não é vala-me na senhora, olha, aconteceu isso, que coincidência, não é coincidência, que é especialmente a partir dos anos 70 do século XX, que no nosso país a gente vai começar a ter uma quantidade de leis ambientalistas existindo no nosso ordenamento. Então, é claro, porque o Brasil se comprometeu com essa agenda internacional proposta pela ONU, de cumprir, né, protocolos, de garantir desenvolvimento, de garantir proteção ambiental, até porque nós somos um país, nessa realidade, nos anos 70, classificado categoricamente como subdesenvolvido. Então, nós estamos extremamente em posição de submissão diante dessas grandes potências. E quando essas grandes potências começam a promover essa agenda, o Brasil, de certa forma, fica obrigado a segui-la. Senão, não vai conseguir financiamento nos órgãos internacionais para fazer empréstimo, né, no FMI, no Banco Mundial. Ah, beleza, a gente vai te ajudar aqui, vai te emprestar aqui, mas em contrapartida, a gente quer uma legislação ambiental mais eficiente, a gente quer que esse crescimento gere desenvolvimento, então não dá nem para dizer que é uma adesão, né, a essa ideia de proteção ambiental, fruto de uma conscientização. Muito é possível, né, que em alguma medida sim, mas muito maior em razão da própria exigência, né, dessas grandes potências nesse sentido. E aí a gente não pode ser tolo, né, tola, romântica, de achar, os europeus, os estadunidenses, né, mais uma vez, nos salvando, nos conduzindo, se preocupando com o meio ambiente. Então, óbvio que isso não é verdade, né, não é que, eles se preocuparam primeiro, muito pelo contrário, né. Tanto que havia nos anos 70 toda aquela discussão de que os países desenvolvidos, na verdade, né, gostariam que houvesse aí uma diminuição nesse ritmo de crescimento econômico desses países subdesenvolvidos, justamente para que eles se mantivessem nessa condição. Então, assim, são muitas críticas, são muitas reflexões que, evidentemente, não cabem aqui, né, no espaço de uma aula de revisão, mas que eu faço questão, né, de ir lançando para que vocês, né, a gente também tenha uma visão o máximo possível descolonizadora, né, para não ficar, então eles, né, observar todas as nuances desse processo, que a gente está tentando sintetizar aqui de forma mais inteligível possível, mas que, obviamente, tem muitas minúcias que estão, né, no meio desse processo.
Até que a gente chega, gente, ao último paradigma do ambientalismo, que é o que está em vigência no momento, né, como sendo mais aceitado, o que mais vai estar presente nas legislações, não somente do Brasil, mas de todo o Ocidente, que é essa ideia de desenvolvimento sustentável, que nós sabemos que vai nascer em 87, né, em mais uma conferência da ONU, né, por meio do relatório Brundtland, a gente traz aí a ideia de que a melhor expressão para traduzir essa necessidade, né, de que o crescimento não gere apenas ganho quantitativo, mas gere desenvolvimento na mesma medida em que promove respeito ao meio ambiente natural, seria essa expressão desenvolvimento sustentável, né? Se critica essa ideia de ecodesenvolvimento, que é essa ideia de eco, muitas vezes a ecologia, ela é interpretada, né, pela massa leiga, pela maior parte das pessoas, como algo voltado apenas ao meio ambiente natural. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável para os sujeitos que estiveram lá naquela conferência, né, parece ser mais adequada, porque deixa muito claro que é uma questão econômica, desenvolvimento. Ninguém está dizendo que é para parar de crescer, que é para parar de gerar emprego, que é para parar de produzir, mas a gente está dizendo que esses ganhos todos, eles têm que ser sustentáveis. Ou seja, o planeta tem que ter capacidade de sustentar, de aguentar essa pressão, para que tanto as gerações atuais quanto as gerações futuras gozem das mesmas oportunidades, né? A gente chama isso de solidariedade inter e intrageracional. O Eds Milaré, ele traz de forma diferente, né? Ele chama de solidariedade sincrônica e diacrônica, mas é a mesma coisa. Tanto faz você falar em solidariedade intrageracional, quanto em solidariedade sincrônica. É a mesma coisa. É a solidariedade que deve existir agora, entre mim e vocês, entre nós todos, né, enquanto sujeitos habitantes desse planeta. A geração atual. E a solidariedade diacrônica ou intergeracional é essa solidariedade entre as gerações. A gente tem esse dever de se preocupar com o futuro. Eu tenho o dever de me preocupar em como o planeta vai estar em 2100. Mesmo sabendo que muito possivelmente eu já serei adubo nesse tempo. Eu não vou estar mais aqui para ver se o resultado foi bom ou ruim, mas por uma preocupação de que as futuras gerações, elas gozem das mesmas oportunidades que eu tive nesse planeta. Então, por isso, essa ideia de desenvolvimento sustentável. Cada um desses paradigmas, pessoal, né, para quem ainda está aí, de repente, pensando, eita, teoria da gota, né, meu Deus do céu, para que é que se serve na prática? Conhecer esses paradigmas é fundamental para uma boa hermenêutica ambientalista. Você sabe que quanto mais técnico a gente é, e aí técnico aqui no sentido de alguém que só conhece a letra da lei, a letra da norma, maior a chance da gente fazer uma aplicação dessa norma de forma alienante, né, alienada. Como eu não conheço o processo histórico, como eu não sei quais são as suas bases, os interesses, as ideologias que orientaram, eu corro sério risco de fazer uma aplicação completamente alienada desse direito. Isso não favorece o direito ambiental. Então, quando a gente conhece esses paradigmas, a gente entende, né, melhor as legislações. Por exemplo, o nosso primeiro Código Florestal é o Código Florestal de 1965. O primeiro não, né, mas eu digo dentro desse movimento aqui ambientalista. Ele vai ter muitas características desse saber ambiental, né, dessas ideias que estavam sendo propagadas no âmbito do saber ambiental. As legislações dos anos 70, dos anos 80, elas vão ter uma profunda influência dessas ideias do ecodesenvolvimento. Assim como as legislações dos anos 2000, né, elas têm uma profunda influência dessa ideia de desenvolvimento sustentável. Então, conhecer cada um desses paradigmas nos ajuda a entender a existência de cada uma dessas legislações que compõem, então, esse corpo dogmático do nosso direito ambiental. Tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Beleza? Vocês estão aí, né, meu povo? As câmeras tudo desligadas,
Fico com medo. Sim, professora. Obrigada. Laiane, né? Hermínia, Valdemira. Pronto. Ok, então vamos seguir aqui. Nesse sentido, gente, né, o que seria esse desenvolvimento sustentável? Porque vocês vão ver, pessoal, e aí eu aproveito muito da minha base espiritual, né, para compreender esse conhecimento. Como eu acredito em Deus, em céu, em inferno, para mim é super claro, assim, conseguir fazer um paralelo com essas questões. O diabo não vai se apresentar para a gente de chifre e rabo, né? Senão a gente sai correndo, morrendo de medo, credo em cruz, se converte na mesma hora. Então, a tentação, né, o que é errado, o que é maligno, né, digamos assim, vai vir revestido com a aparência de uma coisa boa, legal, positiva, que é justamente para que a gente sinta atração e abrace aquilo ali, né, nos enganando como algo bom. A mesma coisa, gente, acontece com o conceito de desenvolvimento sustentável. É quase que maligno, sinceramente, o que a gente vê, né, que os políticos, que os gestores públicos, muitas vezes fazem com esse conceito, né? Utiliza o conceito porque ele está na moda, porque ele é bonitinho, é politicamente correto, mas ele não está sendo utilizado para aquilo que seria a sua essência, né, para a razão pela qual ele foi criado. É uma aplicação completamente deturpada, é um uso completamente equivocado, né? E aí só é a aparência de desenvolvimento sustentável, mas o uso é completamente equivocado. Nós temos legislações no nosso país, inclusive, que é assim. Tem lá, né, como princípio básico da legislação, o desenvolvimento sustentável, mas a gente vê que os instrumentos que estão previstos aqui naquela lei, eles não estão de acordo com as dimensões da sustentabilidade. Então, é por isso que a gente precisa de um exercício profundamente crítico e reflexivo no momento da interpretação e da aplicação dessas normas, para que a gente não caia nessas falácias, né? Para que a gente não termine comprando um caderno de R$60 quando existe um de 15, porque esse tem o nome de sustentável, né? Mas ele não é economicamente viável, isso aí não é sustentabilidade, né? Para que a gente acabe não comprando 6 calças jeans de uma vez na promoção da loja, que está dizendo que é só ambientalmente correta, socialmente sustentável, porque ela, na verdade, ela diz que aquele jeans usa menos água na produção, isso é mais sustentável, mas ela está estimulando o consumismo. O consumismo não é uma proposta de sustentabilidade. Então, a gente precisa tatear, pisar com muito cuidado, né? É um campo minado. Todas as searas abraçaram esse conceito. É muito ruim quando isso acontece, né? Todo mundo, em alguma medida, fala sobre sustentabilidade e se mostra especialista nisso, né? Isso esvazia o aprofundamento dessa compreensão. E a gente corre sério risco, né, de ter aí aplicações, no caso do direito, de forma equivocada. Então, eu sintetizo para vocês, né, essas que seriam as principais características do que o desenvolvimento sustentável nos propõe. Lembrando que desenvolvimento sustentável é uma coisa e sustentabilidade é outra coisa. Vocês lembram? Semestre passado a gente falou sobre isso. Alguém me ajuda aí? Fala aí sobre essa diferença de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Se eu não me engano, isso foi até questão de prova da gente semestre passado. Ave Maria, que tumulto. Não, minha gente, um de cada vez, né? Porque para todo mundo ficar falando assim ao mesmo tempo, atrapalha. Qual foi a pergunta mesmo, professora, que eu tinha ido aqui? Pronto. A diferença de desenvolvimento sustentável para sustentabilidade. Me explica aí. Até para eu saber se as nossas legislações, né, o que é que elas são? Elas são sustentáveis, elas são ligadas ao desenvolvimento sustentável, onde é que a gente está, né? Onde que o direito se encaixa nessa história? Professora, desenvolvimento sustentável, eu acho que eu estou tentando lembrar. Que seria eu me desenvolver uma empresa, alguma coisa assim, o governo, de maneira sustentável, buscando
os recursos, mas de maneira que não explore tanto, buscando uma sustentabilidade do planeta, do meio ambiente. Eu estou lembrando mais ou menos isso. Beleza. O Hugo colocou aqui uma contribuição no chat, né? Sustentabilidade é o fim, desenvolvimento sustentável é o meio. Beleza. Gente, desenvolvimento sustentável é o conjunto de ações, políticas públicas, legislações, princípios, valores que orientam a nossa perspectiva individual e no âmbito dos governos para que a gente atinja essa finalidade, que é a sustentabilidade. Então, essa síntese aí que o Hugo fez nos ajuda para que a gente perceba isso, né? Sustentabilidade é o fim. Que fim é esse em que a gente quer chegar? É a qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações. É a qualidade de vida que promove. Fran, ela tá gritando tanto, mulher. Minha menina hoje está com a corda toda, vocês estão vendo, né? A futura geração aí bem, bem quietinha. A sustentabilidade, portanto, é essa preocupação com a qualidade de vida, é a garantia da qualidade de vida, para o momento e para o futuro, né? No âmbito da solidariedade sincrônica e diacrônica. E o desenvolvimento sustentável são todas essas ações, são todas essas políticas públicas, são todas as legislações, são todas as técnicas que a gente vai tentar aplicar para que se chegue, então, a essa qualidade de vida. Então, o que é o direito ambiental? O que são as nossas legislações? As nossas legislações, as nossas políticas públicas, né? O direito ambiental, ele está dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, né? Está aí para promover ações, né? Base normativa, estímulos econômicos para que a gente chegue à sustentabilidade. Então, quando a gente olha para o direito ambiental, a gente está olhando para essa situação. E aí, pessoal, vou deixar aqui para vocês uma recomendação de leitura, né? Já deixei algumas coisinhas por hoje, né? Vou até colocar aqui para vocês o livro também, né? Que eu indiquei no início da aula, do Marcel Buchin, e vou pedir para que vocês leiam, ó, tá aqui no chat, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Vou até projetar aqui para que vocês possam ver, né? O pessoal que vai assistir a aula depois, vou parar aqui a apresentação rapidinho, para que a gente possa ver isso aqui, que é de fundamental importância. Até para que vocês entendam como que a disciplina de sustentabilidade chegou à nossa matriz curricular e como que a disciplina de direito ambiental também chegou. Pessoal, esses aqui são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A ONU propôs uma agenda, né, a Agenda 2030, que é um conjunto de metas, basicamente, que nós, enquanto planeta, em todos os países, mas é claro que é algo que se aplica muito mais ao Ocidente, deveriam estar comprometidos para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo de crescimento econômico que prioriza o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente natural. E aí, para que a gente chegue a essa agenda, né, para que ela seja cumprida, a gente tem que bater ali um conjunto de metas. Tipo você, né? Qual é a sua agenda, seu objetivo maior? Eu quero passar na OAB no 10º semestre. Você vai bater ali, você vai estabelecer uma série de metas, estudar todo dia no mínimo 2 horas, comprar um curso não sei do que, enfim, são os teus objetivos. Então, no âmbito da sustentabilidade, a gente vai ter. No Brasil, a gente se comprometeu com 17 desses objetivos, né? Erradicar a pobreza, fome zero e agricultura sustentável, promoção de saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ações contra mudanças climáticas, vida na água, vida terrestre, e aqui é o que nos toca maior, o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Quando vocês mais tarde forem dar uma lida nesse objetivo 16, né, porque cada um deles está explicitado aqui,
vocês irão ver, né, que o objetivo 16 diz respeito à ideia de que a sustentabilidade ela deve ser promovida por meio de legislações, por meio de operadores do direito, por meio de uma justiça que está comprometida com essa qualidade de vida das atuais e das futuras gerações. Então, a gente não tem, em tese, por exemplo, digamos que eu acho tudo isso aqui uma bobajada, enfiando bufa no cordão, enchimento de linguiça, né, tá falando sobre uma coisa como essa dentro do curso de Direito. Beleza, pode ser minha opinião particular, mas eu não tenho como fugir disso, né, William? Ontem eu e o William, a gente estava umas 10h30 da noite, ele estava me mandando uma notícia lá, né, no Instagram, do Coldplay, né, fazendo aí um apelo para o Brasil tomar atitudes ambientalmente corretas e tudo mais, no âmbito, né, da promoção do desenvolvimento sustentável. E a gente comentava justamente isso, né, William, que não tem como escapar dessa discussão. Por mais que a minha opinião particular, pessoal, ela seja de que isso não é relevante, mas isso vem entrando numa agenda global, agenda essa a qual o nosso país está comprometido, né, seja por meio de acordos internacionais, seja por meio da pressão que essas grandes potências exercem, né, sobre a nossa, que impactam diretamente nas nossas políticas públicas, nas nossas legislações, que a gente vai ter que dominar o assunto em alguma medida, né, sob pena de ficarmos desatualizados, né, sob pena de ficarmos alienados de uma discussão que é uma realidade a qual a gente não pode se furtar de discutir. E aí vou pedir para vocês darem uma olhadinha aí nessa página, tá bom? Nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, focando especialmente no objetivo 16, né? Que é essa relação do direito com a promoção do desenvolvimento sustentável. E aí, nesse sentido, o direito ambiental é esse conhecimento que vai estar diretamente comprometido, todos os ramos do direito no Brasil, eles têm que estar comprometidos com a promoção da sustentabilidade. Porque a gente já viu semestre passado, né, que sustentabilidade não está ligada somente ao meio ambiente natural. Mas de forma assim mais evidente, mais próxima, sem dúvidas, é o direito ambiental, né, no nosso país, que mais vai estar ligado, né, a essa meta, a essa obrigatoriedade de promoção da sustentabilidade no nosso país. E aí fica a nossa meta, né? Então, o que seria esse desenvolvimento sustentável? Ele está pautado em quê? Né? Em um tipo de crescimento econômico que está priorizando a qualidade, né? Os aspectos qualitativos, a equidade, né? É um modelo de produção, de desenvolvimento em que a gente precisa mudar os padrões de consumo, sobretudo nos países desenvolvidos, né? Essa história de troca, joga fora, cultura do descarte, quanto mais melhor, né, são completamente insustentáveis. Então, precisamos pensar em soluções jurídicas, né, que estimulem essa mudança de comportamento. É uma reorientação tecnológica, principalmente para diminuir o impacto sobre os recursos e controlar os riscos ambientais. Por isso, gente, que eu digo para vocês, cuidado com o Satanás, né, que ele está solto aqui no direito ambiental. Essa ideia, por exemplo, de que a gente deve reduzir a possibilidade de realização do licenciamento ambiental, né, para que as empresas, eu tenho uma empresa que é potencialmente poluidora, mas ela não é mais obrigada a ter uma licença ambiental, não, porque esse procedimento é muito burocrático, aí atrapalha a empresa de funcionar, de gerar emprego, de gerar renda. Então, para que isso aconteça, a gente abre mão dessa proteção ambiental. Então, isso não é sustentabilidade. Por mais que, de repente, saia aí uma legislação, saia aí uma orientação normativa qualquer, afirmando que essa é uma proposta sustentável. Por isso que é tão importante conhecer o conceito. Porque os nossos legisladores são sujeitos humanos, eles têm interesses, eles estão pautados em alguma orientação ideológica, assim como nós. Então, não é impossível que a gente tenha uma legislação que se diz sustentável, para que o Brasil fique bem na fita, né, diga aí que está cumprindo essa agenda e tudo mais, quando na prática, né, o que está se utilizando como instrumento é completamente desfavorável à promoção do desenvolvimento sustentável. E
o desenvolvimento sustentável estaria ligado a essa reformulação das políticas públicas, né, para regulamentar o desenvolvimento sustentável. Então, não adianta ter só um conjunto de legislações, de princípios, e a gente não ter metas, objetivos a curto, médio, longo prazo, com investimento financeiro, com estímulo para que a população participe do processo. Então, nós precisamos de políticas públicas para transformar, né, essa legislação em algo efetivo. Então, é por essa razão que a gente estuda o direito ambiental. Tranquilo, pessoal? Deu para a gente recapitular bem? Não falei nenhuma novidade aqui hoje, né? Mas vocês disseram que seria interessante a gente revisar, a gente trouxe a revisão. Tá tranquilo e favorável? Se por acaso, né, você ficou com aquela impressão de vala, minha Nossa Senhora, realmente, agora que ela está dizendo, eu realmente lembro que eu vi alguma coisa sobre isso. Então, não deixe de revisar, tá bom? Capítulo 1 do livro Sustentabilidade, Origens e Fundamentos, do Reinaldo Dias, está lá na biblioteca virtual. Capítulo 4 do livro da Sueli Chacon, Sertanejo e o Caminho das Águas, que está disponível no Google, né, para vocês baixarem, é só dar uma googada. Vão ser aí bem importantes para que a gente retome esses conceitos. E a galera que gosta de aprofundamento, né, a partir de uma leitura, eu vou deixar aqui para vocês o link do livro do Marcel Buchin, para vocês baixarem e fazerem, então, a leitura. Ciência, Ética e Sustentabilidade, Desafios do Novo Século. Tá aqui, gente, o link para quem quiser baixar. E para quem já está muito cansado de leitura, né, até queria se aprofundar, mas não está com muito saco para ler mais coisa, eu vou deixar aqui a indicação de um filme para vocês assistirem lá no Netflix, Home. Não, mentira, para vocês assistirem no YouTube. Essa indicação está no nosso cronograma de disciplina, tá bom? É um documentário que vários cientistas eles irão discutir aí os reflexos, os impactos, né, da crise ambiental no nosso cotidiano, sobre essa questão toda, né, dos impactos negativos, dos danos ambientais que já estão comprometendo a qualidade de vida. Então, quem quiser assistir, fica aí a recomendação também, né, no intuito de ajudá-los a entender melhor nossa temática. Beleza? Sim, professora. Tchau, obrigada. Meu povo, semana que vem não, mentira, amanhã, né, 10 horas, não, mentira, amanhã 8 horas, eita que eu tô confusinha com esse horário, amanhã 8 horas a gente se encontra, beijão.